Alexandra, o que é que têm em comum estes nomes? Anuparna Roy, Payal Kapadia, Pauline Loquez, Valeska Grisbach, Urška Djukic ou Sophie Le Tourneur? São todas mulheres? Wrong. São ótimas cineastas. Eu sou a Alexandra Prado Coelho. Eu sou o Vasco Câmara. Estamos no Escuro, podcast sobre cinema e outras coisas. Música do Rodrigo Amado. E é verdade, hoje estamos na companhia de duas cineastas. Duas? Essas pareciam mais. Eu vou explicar. Sim. São cineastas de filmes que estrearam em Portugal, por exemplo, o ano passado, e que entraram até em várias listas dos filmes do ano. E são também cineastas de filmes que vão estrear. São filmes que, por exemplo, nós no público demos bastante destaque quando se estrearam ou quando passaram em festivais, e que daremos quando há alguns que, por exemplo, passaram agora em Cannes, quando se estrearem no nosso mercado. Isto é para desfazer uma espécie de ideia feita de que nós não damos, os críticos, como a maioria dos críticos são homens, não dão atenção ou não valorizam os filmes das mulheres. Como se fosse preciso ser um crítico mulher para valorizar um filme de uma mulher. Eu devo dizer que em relação a estes filmes, eu nunca, mas isto é absolutamente sincero, são filmes que eu gosto bastante. Eu nunca pensei, são filmes de mulheres. Nunca pensei nisso. São filmes que eu gosto. O facto de serem realizados por mulheres ou por homens nunca foi um critério para mim. É depois, perante aquilo que se lê e que se ouve, a necessidade da visibilidade e como podemos estar eventualmente inquinados por conceitos. Mas eu olho, vejo e revejo, e estão aqui uma série de nomes que nós demos capa no suplemento que falámos aqui no podcast. E, na verdade, eu nunca pensei que estamos a fazer isto porque são mulheres. Mas há mais, ou seja, vimos de uma história do cinema que é muito mais dominada por homens, não é? Portanto, esta presença das mulheres vem em crescendo, não é? Mais recente e mais... No meu caso, isto nunca... O facto de serem mulheres ou serem homens nunca foi um critério, para nada. São filmes... Aliás, um dos filmes que eu gosto mais, o Wanda, é de uma mulher, Barbara Loden. Aliás, é o único filme dela. Dito isto, há uma coincidência de que estarem em exibição dois filmes realizados por mulheres e que são dois filmes que, obviamente, precisam, não por serem realizados por mulheres, mas por um lado delicado, talvez experimental, apenas exploratório, correm o risco de ficarem de lado ou de não serem suficientemente acarinhados. Aliás, é um risco que correu e de que foi vítima, não é? O Nino da Pauline Loquez, que tu referiste há pouco no início nessa lista de nomes. O Nino, que nós já falámos aqui várias vezes e num dos episódios falámos bastante, que eu achei um filme extraordinário e que, no entanto, teve pouca visibilidade. Mas isso eu diria que é esse aspecto quase... Há uma delicadeza, uma fragilidade não no sentido negativo, mas ligada à delicadeza de alguns destes objetos que os tornam menos capazes de ganhar essa visibilidade, será Sim, isso? Serão provavelmente menos mainstream, mas quer dizer, o cinema ou a experiência do cinema, a experiência de ver filmes e ir ao cinema não se faz só com filmes com o Diabo Veste Prada, quer dizer, há outras formas, há outros discursos, há outros universos, não é? Estes são grandes filmes, todos eles, e portanto estes dois de que nós vamos falar esta semana, um deles estreou a semana passada, está em sala, que é o Little Trouble Girls, da Urška Djukic. Años. Pois, to nie wybrać. E um filme... Eslovena, né? Realizadora eslovena. E um filme francês, que para mim é o filme e o universo desta cineasta, Sophie Le Tourneur. Para mim é um dos acontecimentos de 2026, ou seja, o filme é de 2025, mas só se estreia, chama-se L'Aventura. On a un petit problème avec la chambre, qui pue un peu la... Ça sent quoi? Ça sent le caca. Ça sent le caca. Qu'est-ce qu'on fait? J'avais tout préparé, maintenant il faut tout refaire, toute l'organisation que je mets. On n'arrête pas de gueuler, on est la famille la plus bruyante de tous les restaurants et de toutes les plages. Raoul, viens, t'as pas tes brassards? J'ai pas aller me baigner, S'il c'est te déjà plaît. le On va cagnard. descendre dans le sud, puis il va faire chaud. On partage. Non, on partage pas. Pourquoi? Je dois tout partager avec. On n'a qu'à rester un jour de plus. Ouais.
só se estreia este ano em Portugal, e para mim a descoberta dos filmes dela, mesmo filmes anteriores, foi para mim a Sophie Le Tourneur, não é? Sim. Ela tem um filme anterior que é Viagens em Itália, que é o primeiro filme de uma trilogia, de que este que estreia, La Aventura, é o segundo, e está a escrever um terceiro. As pessoas repararão que os títulos, Viagens em Itália, viagens no plural, e este La Aventura, evoca o cinema italiano. 2 filmes de cinema italiano, o Viagem à Itália, do Rossellini, o La Aventura, do Antonioni. Mas este La Aventura também é uma referência a uma canção dos anos 60, anos 60-70, era um tremendo sucesso em França. Essa relação com o cinema italiano é, de facto, uma pescadela de olho, porque estes 2 filmes partem de 2 viagens que ela fez à Itália, com o companheiro e com os filhos. E, portanto, os filmes nascem dessa experiência das férias. O Viagens à Itália e o La Aventura, de certa maneira, são filmes autobiográficos e dão aquela sensação de que ela apenas pousou ali a câmara e as pessoas começaram a falar, não é? Uma espécie de espontaneidade quase documental. E, no entanto, ela tem um método super labiríntico e complexo para chegar a esta impressão de evidência, digamos assim. Aliás, é um método que tem a ver com gravações que ela faz nas férias, das conversas que se têm. Que, aliás, isso está nos próprios filmes, não é? Sim, quer dizer, seja, o processo da gravação, em que ela com a filha, no primeiro, em termos de ordem cronológica de que ela os fez, o tal Viagens em Itália, ela faz isso com o companheiro, que é uma reconstituição quase dia a dia, momento a momento, não é? Do que é que eles foram fazendo. Parece que há assim uma espécie de necessidade de um registro que não é propriamente aquele diário de viagem, mais coisa, é quase uma coisa obsessiva de todos os momentos ficarem registados, e depois disto fizemos aquilo, não, isso foi antes, etc. E depois no segundo ela faz isso com a filha. Sim, ou seja, os próprios filmes, que sendo autobiográficos não deixam de ser ficções, denunciam o próprio método de escrita, porque ela todas as férias gravava, digamos, os sons com o telemóvel, as conversas que se tinham. Depois, a partir dessas conversas, havia coisas que ela não gravava, por exemplo, acontecimentos, e isso era então, digamos, ficcionado. Portanto, a partir disso ela constrói, digamos, o argumento. Depois este argumento é colocado em contato com o próprio sítio onde ela vai, não com os atores ainda, mas com pessoas, duplos atores, para, digamos, encontrar os sítios onde filmar. E depois disso, uma nova versão do argumento é gravada, as vozes, ou seja, e esse som está, digamos, os auriculares dos atores, enquanto eles estão a filmar. Portanto, e depois tudo aquilo parece muito evidente e muito... A câmara chegou e as pessoas falaram. Antes de mais, para as pessoas perceberem, estes 2 filmes, o que estreia-se o La Aventura, o filme anterior é Viagens à Itália, e os 2 contam a viagem à Itália, num caso e noutro, à Sicília e à Sardenha, de um casal. No primeiro filme, ou seja, no primeiro filme da trilogia, eles têm um bebê, ainda é um bebê, e no segundo... Mas não o levam, vão não sozinhos. O levam, e no segundo o filho já cresceu. E, portanto, os filmes são sobre a presença, digamos, como a presença dos filhos e do cotidiano das férias e todos os rituais das férias, digamos, os efeitos que isso tem sobre a própria intimidade do casal. Só para se ver o que vai acontecer, o terceiro filme que ela está a escrever vai se chamar Divórcio à Italiana. Portanto, e já se sente neste filme, não é? Já sentia no primeiro, já sente e reforça-se no segundo, que a presença do miúdo, não é? É no filme do Nanni Moretti, não é? Que há aquele episódio com a ilha em que as crianças são cardiário, não é? do cardiário, que as crianças são ditadoras, não é? Que no fundo é isto, não é? Quer dizer, os filhos, a educação dos filhos, eu falei com ela, ela dizia-me, é nas férias que tudo isso se torna mais cansativo, quando é suposto ser férias. Ela dizia, enquanto estamos, digamos, na cidade a trabalhar, temos a escola, temos o jardim de infância, que são ajudas. É nas férias, quando é suposto termos férias, que tudo cai sobre os pais. Ela até diz que ainda é mais trágico para ela a figura masculina, o pai. O pai é colocado fora, segundo ela, é colocado fora, é quase que é apagado, não é? E aliás isso
nota-se bastante neste filme. Sim, quer dizer, há um lado, ou seja, a filha mais velha é filha dela e do outro homem, portanto não é filha dele. E portanto há aí uma proximidade entre elas as duas, uma espécie de cumplicidade da qual ele é deixado de fora, não é? Isso sente-se, a miúda é mais velha e é uma miúda esperta, inteligente e que participa muito em tudo, não é? Tem muitas opiniões e tal, mas aí percebo que ele fique de fora. Com o miúdo é um bocadinho diferente, porque o miúdo é filho dele e acho que há ali uma... Mas uma coisa, eu só, fiquei a saber desse método que ela utiliza, tão rigoroso na construção da narrativa, porque tu me contaste isso, eu não sabia, quando vi o filme, e surpreende-me particularmente como os miúdos entram nisto, porque aquilo tem uma naturalidade de tal maneira grande, não é? A forma como o miúdo, que é mais pequeno, se comporta é incrível, porque ele aquelas coisas que os miúdos fazem quando estão cansados, quando já estão com sono, quando se esfregam com os pés em cima da mesa e depois se deitam em cima da mãe e do pai e que andam para ali às cambalhotas e meios entre o querer brincar, não querer dormir, tudo isso tem um ar que todos nós reconhecemos isso, quer dizer, o que eu achei que o filme tem, de facto, que é muito interessante, é essa capacidade de nós nos revermos naqueles momentos em que nada acontece de particular. Sim, o filme é cheio de não acontecimentos. Exato. Todo o filme uma coisa boa que eu estava a pensar, que é como nós temos que ter sempre um cuidado com os spoilers, acho que aqui não há muito risco de fazermos spoilers, porque na verdade o que se passa é a banalidade do cotidiano. Sim, mas é belíssimo isso. Não, ou seja, o facto de não haver acontecimentos não significa que o filme seja vazio ou chato. Mas isso que dizias em relação às crianças, o cinema, há muitos casos no cinema dessa espécie de proeza das crianças, ou dessa, enfim, entre aspas, milagre, que é a maneira como elas conseguem participar das ficções sem elas próprias se darem conta do que lhes está a acontecer, não é? Há o caso muito famoso do filme do Spielberg, Os Encontros Imediatos do Terceiro Grau, não é? Em que a cena do miúdo em que o miúdo começa a ser visitado pelos extraterrestres, não é? Aparecem as luzes, não sei o quê, e há aquele plano em que ele vem em direção à câmara e diz toys, brinquedos, não é? Ou seja, nós imaginamos que ele está a ver a nave e está delirante. Na verdade, estava a equipa toda a acenar-lhe com bombons e com bonecos e não sei o quê. Portanto, no primeiro filme, no Viagens à Itália, elas estão sempre, a mãe e o pai estão sempre a fazer referências a um filho que nunca aparece, porque na verdade ele não está lá, não está ninguém. E mesmo eles estão a falar com ele, porque ouve-se uma voz, ouve-se no som, não sei o quê. E ela diz, não sei quantos. Portanto, mas não existe ninguém. Ou seja, é de facto a ficção do cinema, não é? O filho supostamente está lá no quarto a dormir, portanto, neste facto ele entra em cena, né? E o facto de entrar em cena tem consequências para a presença de tudo o que está à volta, e nomeadamente da figura do pai. Eu falei no pai porque lembras que há aquela sequência, aquele travelling, em que o pai está a andar sozinho na rua, não é? Eu acho que é um momento, mesmo formalmente, destaca-se do filme, não é? Eu senti aquilo como uma espécie de tempo que ela devolve àquela figura que está em risco de perder visibilidade, não é? Porque o miúdo ocupa tudo, não é? E portanto ela ali, é preciso dizer que este casal é muito baseado no casal dela, a realizadora, mas obviamente que quem está ali são atores. Ela, que é a realizadora, faz de personagem feminina. O que faz de marido dela é um cantor francês, Philippe Catherine, que ela escolheu por, segundo ela me explicou, por uma sensibilidade que ela achou muito parecida com a figura real e mesmo fisicamente. Portanto, são atores, não é? Eles estão a representar personagens. Isto depois às tantas, embora baseado na vida e nas férias dela, depois adquire, obviamente, a construção da ficção, não é? Ele tem um lado um bocado passivo, não é? Eu diria doce. Doce, sim, talvez, mas acho que há uma frase no primeiro filme, no Viagens em Itália, em que, quando eles vão sozinhos, há uma história com uns capacetes de moto e não sei o quê, e ele diz que ele tem sempre uma atitude, ele acaba por aceitar as coisas, ou seja, ele não é uma pessoa de confrontos, não é uma pessoa de discussões. Não se revolta. Não se revolta, e isso acho que é engraçado também, porque a questão da tensão entre o casal é muito pouco aquilo que seria expectável num filme destes, não é? Que seria haver um crescendo de tensão em que, quer dizer, à medida que as férias vão decorrendo, o cansaço, as coisas que não correm bem, o quarto que eles alugam e que afinal cheira mal, enfim, todas aquelas situações deveriam somar-se a um cansaço, não é? E esse cansaço, eu acho,
ele acontece e leva ao tal desgaste que imaginamos, se o terceiro filme se chama Divórcio em Itália, levará a essa conclusão, mas ao mesmo tempo não é aquilo que numa narrativa, digamos, normal do cinema tu estarias à espera, que é as coisas vão num crescendo e explodem em algum momento. Nunca nada explode. Não há explosão. Não há explosão e não há também o milagre. Eu estou a falar disto porquê? O primeiro filme chama-se Viagens à Itália. O Viagem à Itália, do Rossellini, era o filme com o George Sanders e Ingrid Bergman, que estão em um casal, mas um casal socialmente de outra, enfim, classe alta, estão em Itália em férias e vai-se sentindo que eles estão a afastar, não é? Ou seja, porque as férias têm essa coisa, não é? De, se as pessoas não estão bem, as férias é um momento em que expõe-se isso, e fica exposto, porque desaparecem as rotinas do cotidiano, desaparecem os afazeres do cotidiano, portanto, tudo aquilo. Portanto, eles começam a afastar-se. Bom, há uma sequência muito famosa no fim, não é? Em que, no meio de uma multidão, cada um tenta chegar ao outro. Né? Então, e esse encontro é a figura do milagre, é uma figura muito cara ao cinema do Rossellini. Ora, embora ela tenha chamado esse filme Viagens à Itália, a figura do milagre não lhe é nada cara, ela não acredita nisso, ela acredita que só há vida, só há aquilo que temos que fazer, não há vida depois da morte, só há isto. Isto é o que temos. E o desgaste das relações é também uma espécie de normalidade e que não há revolta, não temos que nos revoltar contra isso. Mas também não vamos para a epifania, não há epifania. Ora, eu acho que isso é muito bonito no filme, não é? Essa... Eu estava a falar há bocadinho estávamos a falar dele, da personagem do pai, não é? Do lado passivo, mas ela também não se... Não, ela também não é que, aliás, eles no fim, que vai cada um para o seu lado, não é? Mas é como se não há drama. Não há drama em nada disto. Sim, ela é um bocadinho diferente dele num aspecto, ela provoca mais, não é? Ela tem pequenas provocações que são, parece um ligeiríssimo esticar de corda ali, algumas coisas que não são feitas necessariamente de uma forma ostensiva para chatear, mas que o provocam um bocadinho ali, que o deixam, ou que o fazem sentir se calhar ainda mais excluído, ou não sei, mas é tão subtil, não é? Mas eu diria que a personalidade dela é diferente da personalidade dele. Isso que diz também que é bonito, que é, eles de facto, tanto num filme como no outro, não é? Eles estão-se a afastar, mas esse afastamento não é um caminho linear, ou seja, eles reaproximam-se e afastam-se, não é? Quer dizer, há momentos, não é? Há momentos em que simplesmente há uma situação qualquer que os faz rir juntos, ou que os, de alguma maneira, sei lá, o clima geral, o restaurante era bom, eles ficam mais... Quer dizer, há de facto uma naturalidade naquilo que não é... De facto, não é o tal drama, não é? Não há um drama imenso. Há esse desgaste que não é por vontade deles, nem deixa de ser, não é? Olha, eu não sei, mas isto para mim é um dos acontecimentos do ano. Está bem. Acho que ainda vamos a meio do ano, não é? Mas pronto, sim, ele ótimo. Disse que era um dos acontecimentos do ano. Ponto de leitura. Antes do filme, havia o livro. Uma rubrica comercial em parceria com a FNAC. Há histórias de amor que não procuram ser românticas, procuram ser inesquecíveis. É por isso que O Monte dos Vendavais, o romance de Emily Brontë, continua a inspirar adaptações ao cinema, como a mais recente, protagonizada por Margot Robbie e Jacob Elordi. Publicado em 1847, o livro acompanha Heathcliff e Catherine, duas personagens ligadas por uma paixão que desafia as convenções sociais e que acaba por marcar profundamente quem os rodeia. Mas O Monte dos Vendavais está longe de ser apenas uma história de amor. É também uma história sobre orgulho, vingança e as consequências das nossas escolhas. No filme, o foco está sobretudo na relação entre os protagonistas. O livro vai mais longe, acompanha o impacto dessa ligação ao longo de várias gerações e explora mais profundamente personagens e conflitos. No fim, percebemos que nem todos os monstros usam capa. Alguns vivem no interior das pessoas. Se conhece apenas o filme, encontrará no romance uma história ainda mais sombria e complexa. Descubra na FNAC e em fnac.pt o livro onde esta história começa. Este conteúdo comercial foi produzido pelo Estúdio P do Público.
Na škrpemo skupaj. Ana Maria Drgač. Lucia. E temos um outro filme, que é o Little Trouble Girls, que vem assim mesmo com o título, não é traduzido, sim, não é? Até, porque é uma música dos Sonic Youth. É uma música do Sonic Youth. Os outros eram títulos de filmes do cinema italiano. Esta é uma música do Sonic Youth. É da tal realizadora eslovena Urška Đukić. E é um filme que fez-me, quer dizer, rimou um bocadinho com outro filme que nós já falámos aqui também, que já esteve este ano nas salas, que era Os Domingos, da Aluda Ruiz da Azua. Por causa da religião. Da religião, do fundo. É mais pelo tema, que não é o tema central sequer do filme, mas há ali, quer dizer, houve sobretudo. Se bem que eu acho que no filme Os Domingos há a questão da fé, do chamamento, não é? Que desencadeia, digamos, todo o filme, não é? O facto que era de uma rapariga, uma jovem, sentir que foi chamada para ir para o convento, mas a família não quer. Aqui a religião é um ambiente religioso, o convento é um cenário, mas é um cenário que tem consequências, não é? De uma certa maneira tem consequências, porque elas pertencem a um coro, a um grupo de raparigas, são 30 raparigas, o filme conta a história de 2 delas. Mas elas, na verdade, são raparigas que nunca tiveram nenhuma experiência teatral ou cinematográfica, mas eram raparigas de coros, portanto cantavam. Ou seja, uma das condições para o casting foi elas terem de saber cantar, porque elas estão a cantar. Ou seja, grande parte do filme elas cantam, estão a cantar. Sim. E obviamente que o canto é um canto religioso também, portanto a questão da religião está ali, porque elas estão em confronto com essa... Não estão em confronto, mas estão ao lado, ligadas a esse universo, e até porque há diálogos que têm, por exemplo, com a Madre Superiora, mas o que acontece, sobretudo, é a descoberta do mundo por parte, sobretudo, de uma delas, descoberta do mundo, descoberta da sensualidade, da sexualidade, e como isto, curiosamente, eu acho que aí isso é diferente, enfim, não sei se é diferente porque Os Domingos não chega aí, mas, por exemplo, há um momento neste filme em que elas estão a jogar à verdade e consequência, não é? Em que te fazem uma pergunta... Se tu respondes, é a verdade. Se tu não quiseres responder, tens um castigo. Sim. E o castigo que lhe dão, que dizem à personagem principal, é: tens de dar um beijo à rapariga mais bonita daqui do convento. É um castigo que lhe é feito para, como se a quisessem, digamos, tramar, não é? Ou seja, como se... E ela reage muito bem e vai dar um beijo à estátua da Virgem Nossa Senhora. Ora, eu acho que este plano é muito significativo na forma como a questão da religião, que eu acho que aqui nunca é fé, eu acho que aqui a questão da religião são sobretudo os limites, sobretudo os códigos morais, são, digamos, as fronteiras. Este gesto dela é uma espécie de sublimação de tudo, não é? Quer dizer, no fundo ela junta a religião e a sensualidade, não é? No mesmo gesto. Não é? Ela beija a Virgem Maria, escapando obviamente digamos, ao castigo, àquilo que as outras, à vigília das outras em relação ao comportamento dela. E eu acho que essa é a história do filme, é alguém que encontra o seu próprio caminho, não é? Independentemente do mundo do coro, que é um mundo muito bonito e elevado, mas simultaneamente claustrofóbico. Acho que este coro, há aquele momento em que o maestro diz: vocês não podem estar a fazer coisas diferentes, porque se fizerem coisas diferentes, tudo isto desaba. Ora, isto é uma sentença sobre a maneira de funcionar de um coletivo, não é? Vocês têm que estar todos a fazer a mesma coisa, não é? E no fundo o filme é sobre alguém que encontra o seu caminho. Sim, aliás, porque isso fica claro no final, mas eu estava a fazer a relação entre os dois filmes porque no outro, obviamente que a questão da fé... Nos Domingos. A questão da fé é central. Também é um filme de uma cineasta. Também é um filme de uma cineasta, exatamente. É um filme espanhol, mas a questão aqui há um momento em que ela, perante esse chamamento da religião e perante essa vontade de ir para o convento, ela também se confronta com a escolha de ter que deixar para trás uma vida, eventualmente um namorado, enfim, não é que essa sensualidade esteja muito presente nesse filme, mas esse dilema está lá. E é como se no Little Trouble Girls, o caminho seja exatamente o oposto, não é? Seja exatamente o caminho da sensualidade, não estando a personagem no mesmo dilema, mas tendo um lado, eu acho que ela tem um lado espiritual, ela tem um lado de alguma relação ali com qualquer coisa. Aliás, isso mais para o final do filme torna-se um bocadinho mais claro, não é? Mas ela tem ali uma... Sim, não há uma, digamos...
uma dimensão não afasta a outra. E por isso, e volta a essa cena do beijar a estátua da Nossa Senhora. Há uma espécie de coexistência de possibilidade de um caminho pessoal com as duas dimensões. A dimensão espiritual e a dimensão, digamos, carnal. E isso ser escolhido por ela, ou seja, as outras raparigas, as outras que parecem, são uma espécie de amigas adversárias, parecem todas muito mais à frente do que ela, não é? Há aquele momento em que elas estão a discutir se ela já lhe apareceu o período, não apareceu o período, e portanto se não apareceu o período é porque ainda não é mulher e já teve relações sexuais, ou seja, há ali uma espécie de disputa, não é? Como se elas estivessem à frente e ela estivesse atrasada, e no entanto é ela que acaba em primeiro lugar, digamos assim. Corta a meta primeiro, porque aquele plano final é um plano de alguém que... uma espécie de triunfo sobre si próprio, sobre os seus próprios limites, não é? Mas tu dirias que alguma coisa te parece, de alguma maneira, unir estes filmes? Porque eu agora estava a pensar também aqui que no Little Trouble Girls, o facto de elas não serem atrizes, e isso também é surpreendente, porque parecem, não é? Ou seja, a forma como elas se comportam no filme é de quem tem algo, parecem ter alguma experiência, não é? Não é só a parte, obviamente que o cantar bem era fundamental, porque são muitas cenas e tem esse lado, o próprio canto tem um lado sensual muito profundo e é filmado de uma maneira, não é? Os corpos e o canto, tudo junto, a voz, tudo aquilo é filmado de uma maneira muito particular, não é? Todas aquelas que acompanham as vocalizações do canto, etc. Mas ao mesmo tempo elas não têm de facto essa experiência, o que é surpreendente. E agora pensava na tal ligação com a não experiência dos miúdos das viagens à Itália. É assim, quando se faz trabalho de casting para escolher os atores, e há na história do cinema, enfim, mais passado ou mais presente, sempre houve cineastas que preferiam trabalhar com atores que não eram atores que não tinham as marcas, digamos, da profissão. Nós temos exemplos disso no cinema português, não é? Sim, português, todo o neorrealismo italiano, por exemplo. E no cinema francês há muitos casos. O Pialat, por exemplo, Sandrine Bonner, que é hoje uma atriz, começou com o Pialat no Aos Nossos Amores e não tinha experiência. Há qualquer coisa nisso, de uma sensação de primeira vez, que fascina esses cineastas, porque descobrem, e o casting, digamos, que é feito, não é para ver se a pessoa representa bem ou representa mal, é para também perceber a intuição, as capacidades intuitivas daquela pessoa, porque depois estar num platô, não é? Estar num platô com gente a filmar e teres que repetir diálogos e teres que te movimentar, tem que ser a intuição a guiar-te. E curiosamente acontece muitas vezes, há realizadores que gostam de trabalhar com atores que não têm as marcas, ou seja, que não se vê neles as marcas da profissão, fazerem uma vez só. Isto é, não repetirem. Ou seja, fazerem isto com um ator, com alguém, mas depois num outro filme irem à procura de outros corpos. A pessoa deixou de ser virgem. Exatamente. Esta virgindade, ou seja, é como se o próprio filme forçosamente captasse essa virgindade. Há um filme do Jacques Doyon, um filme dos anos 90, chamado Ponette, que é um filme extraordinário, com uma miúda de 6, 7 anos. E ela é inacreditável, porque ela, e ao mesmo tempo é assustadora, porque ela, sempre que está em cena, não é? Ela, digamos, devora tudo à volta. Ora, não é possível aquela miúda ter experiência. Ele viu nela uma capacidade dela dominar, digamos, o que está à volta dela, não é? E foi isso que ele quis, ele do Doyon, o que é que quis captar. Ela é incrível, quer dizer, ela aparece no ecrã e tu só olhas para ela, tudo à volta depende dela. Eu acho que ela quis isso, ou seja, como era importante, o que era importante para ela era, ela, realizadora, que o canto não fosse playback, que o canto fosse ouvido no próprio momento da rodagem. Portanto, elas tinham que saber cantar. Seria difícil encontrar alguém que soubesse cantar e que também fosse representar. Portanto, o representar foi uma coisa que foi também testado e foi descoberto enquanto isso está a acontecer. E eu acho que isso fica no filme. Perguntaste se há uma coisa em comum nestes filmes. Ou seja, pelo facto de serem mulheres a representar. Pois, é uma pergunta que é bastante irritante, não é? É uma pergunta que há muito tempo é feita e que as respostas são muitas vezes contraditórias, e há muitas vezes cineastas mulheres que respondem sim a um cinema feminino e outras dizem que não. Curiosamente, este filme, soube que o filme que a realizadora pediu ou quis mostrar à sua equipa foi um filme da Lucrécia Martel, cineasta mulher, chamado A Menina Santa. Parece-me óbvio que sim, mas eu pensei num cinema de leste, dos anos 70. O filme tem uma espécie de ambiente fechado, não é? Ou seja, aquela bolha que é o coro, e no entanto é como se entrassem pelas frestas as sensações e as notícias do mundo exterior, ou seja, da sociedade, ou seja, como se a sociedade
entrasse ali dentro daquele mundo fechado. Ora, no cinema do leste há muito essa sensação, até por questões que têm a ver com a própria censura, que são filmes filmados dentro de uma certa bolha, em que a sociedade, se fosse soviética, polaca, ou jugoslava, ou checa, entrava de uma forma mais ou menos subreptícia. E lembrei-me muito de uma cineasta húngara, Marta Mészáros, cá está, também uma mulher. Ou seja, de facto, este filme remete para filmes de outras mulheres, por alguma razão. Mas não sei o que é isso do... Pois não, aliás, eu feminino. não sei se percebeste que eu não cheguei a fazer a pergunta. Não chegaste. Quer dizer, tu intuíste que eu ia fazê-la, mas eu não a queria fazer ao mesmo tempo, porque acho que é uma pergunta muito irritante e que de alguma maneira não faz muito sentido para mim, não é? Que é estar a tentar agrupar as coisas desta maneira. Mas podemos fazer... Mas ao mesmo tempo, olhando para... Estava aqui com esta lista, os filmes da Sophie Latourneur, este Little Trouble Girls, Os Domingos, o Romaria, que é outro filme espanhol que esteve... Que esteve em exibição. Que esteve em exibição recentemente. Eu sinto que há aqui um olhar que tem qualquer coisa de comum, mas não consigo também chegar lá. Mas sinto que há uma espécie de aproximação... Aos sentimentos, queres dizer? Aproximação aos sentimentos. Mas quer dizer, depois parece que de facto os filmes feitos por homens não têm essa aproximação aos sentimentos. E muitos têm, quer dizer, pois também tem. É um bocadinho... mas de facto nesta lista aqui... Depois eu tinha aqui também posto A Noiva, porque eu não vi A Noiva, não cheguei a ver A Noiva, tu viste, não é? Era um belo filme. Mas que é um filme completamente diferente. Sim. Imagino que se calhar não entraria nesta lista. Mas há talvez qualquer coisa de uma certa... Aí A Noiva tinha... Há uma espécie de audácia nestes filmes, em toda a sua delicadeza. Todos eles têm qualquer coisa de experimental. Eu sei que esta palavra é uma palavra pesada e pode fazer as pessoas pensarem em coisas... Sim, não fujam do cinema, não é? Não é isso. Nem fujam de ser deste filme, porque não há nada a ver com isso. Mas há de facto, eu acho que essa associação entre a delicadeza e a audácia estão em todos estes filmes. E uma certa capacidade de olhar para as coisas de frente. Podemos encontrar isto em cineastas homens? Sim, claro. E podemos encontrar haver cineastas mulheres que façam filmes que são absolutamente secantes, né? De treta. Eu penso em 2 ou 3. Mas cá está. Se calhar é por isso que eu acho que o importante é pensarmos nos filmes. E a verdade é que cada vez que há um festival de cinema, sai logo uma percentagem de quantos filmes de mulheres estão em exibição e quantos filmes de mulheres estavam no ano anterior. E como é que é a questão da paridade? Porque objetivamente havia um desequilíbrio. Continua a haver um desequilíbrio, não é? Objetivamente, se olharmos para os números, é isso que acontece. Sim, mas nenhum destes filmes que aqui está, nós estamos falo por mim, nenhum destes filmes estou a valorizá-los por serem filmes de mulheres. Também não os desvalorizo por serem filmes, nunca desvalorizo nenhum deles em filmes de mulheres. Ou seja, estes filmes interessam-me. Claro, o facto de elas serem realizadas por mulheres é uma questão a posteriori, é uma questão que podemos pensar sobre ela e não vamos chegar a nenhuma conclusão. Mas os filmes interessam-me e, de facto, ora, ainda bem que estão aqui este significa que estes filmes e outros que não estão aqui chegaram ao mercado português em exibição e provavelmente não chegaram a outros, mas chegaram ao nosso mercado, que as pessoas, obviamente, olimpicamente ignoraram. Portanto, também chama a atenção para as pessoas que estão sempre a batalhar na questão das cotas e da paridade e de não haver paridade. Epá, façam alguma coisa quando estes filmes chegam às salas, não é? Pelo menos levantem o rabo e vão ver os filmes. Na base disto há a questão de saber se os homens e as mulheres são diferentes, ou seja, se as diferenças biológicas, se as diferenças físicas, se tudo isso desagua em diferenças psicológicas. E se na verdade se diz que não há paridade, que as mulheres não têm isso, o olhar das mulheres, no caso do cinema, não tem visibilidade suficiente, ou não tem tido, é porque se acha que esse olhar é diferente do olhar do cineasta homem. Porque se não houvesse diferença, era irrelevante ser uma vagina ou um pénis, não é? Portanto, a questão da paridade é porquê? Estou-me a colocar em quem protesta por não haver paridade. É porque há certas características, certas qualidades de um olhar que não estão suficientemente... Pode ser ou não ser. Então, repara, tu podes falar da paridade e dizer simplesmente há um grupo de pessoas que foram sistematicamente enfrentaram maiores dificuldades para conseguir chegar a um meio de comunicação, neste caso o cinema, e portanto, seja o que for que elas tenham para dizer, têm que lá chegar.
Não quer dizer que tenham um olhar diferente necessariamente, não têm que o ter, não têm que estar ali a representar um olhar feminino, mas têm que poder lá chegar. E elas não podiam lá chegar da mesma maneira, não tinham a mesma facilidade, certo? Mas a diversidade é essa, ou seja, quando tu vês um filme, por exemplo, de espectador, é-te irrelevante se a pessoa que o fez, se o filme te interessa, é um homem ou uma mulher, não é? Vais ver o filme, aliás, a maior parte das pessoas vão ver os filmes não é pelos realizadores, vão ver os filmes pelos atores, pela história, pelo fenómeno, não é? O facto de ser um homem ou uma mulher é-lhes indiferente. A questão é relevante? Pois, eu acho que a posteriori nós podemos olhar e... Qual era há bocado a minha hesitação? Era esta de cair numa espécie de facilitismo, de olhar para isto e dizer, de facto aqui uma sensibilidade diferente, uma forma diferente de olhar para estas coisas, que me parece, por exemplo, fazendo um exercício de olhar para alguns dos filmes deste ano, só estão mais presentes, que foram feitos por homens, parece-me haver, em alguns casos, ligações políticas mais evidentes, ligações a questões que estão no ar dos tempos de uma forma mais clara. Estava a pensar, por exemplo, Os Dois Procuradores, é um filme mais assumidamente político. Não sei, agora, que estes filmes são, para mim, são assim próximos. Há aqui uma coragem de se aproximar muito de uma, quase da pele, sim, não é? Sim. Sinto isso nestes. Isso, sim, não quero dizer que isto significa que isto é um cinema de mulheres ou um olhar feminino ou uma sensibilidade feminina, porque acho que isso é redutor. Sim, mas lembrei-me agora que, por exemplo, no campo da política, há muito, às vezes até é tirado um bocadinho como laracha, mas ouvem-se algumas vozes a dizerem, se houvesse mais mulheres na política, o mundo tinha menos violência. O mundo seria diferente. E, aliás, lembro-me quando Maria de Lourdes Pinto Silva foi primeira-ministra, falou-se muito de uma sensibilidade diferente na maneira de exercer o poder. Né? Ou seja, é essa ideia de que homens e mulheres são diferentes, trazem coisas diferentes. Pois vinha a Margaret Thatcher como a prova do contrário, não é? Exatamente. Portanto, ou seja, é de facto um assunto bastante pantanoso, não é? Teremos sempre qualquer coisa e o seu contrário. Mas ainda assim, acho que apesar disso, eu acho que se é militante, se pugna pela paridade, acho uma enorme hipocrisia, uma enorme cobardia as pessoas não irem ver os filmes. Então, ao menos que os vão ver por militância. Não é? Não os abandonem. Agora é que eles estão aí, não os abandonem. Vão vê-los, nem que seja por militância, para dizer, estão filmes de mulheres cineastas, se nós queremos que estas pessoas tenham voz, vamos ver. Portanto, volto a dizer, levantem o rabo, ver o filme. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.